De volta ao Redação Novo Tempo, nosso último bloco hoje. Nesse ano, nós tivemos diversas notícias e até trouxemos algumas delas para serem discutidas aqui no Redação, envolvendo o mau uso da internet. Nós temos diversos exemplos. Os ataques racistas à atriz Thaís Araújo e à jornalista Maju do Jornal Nacional. Tem diversos casos de bullying virtual. E tem as críticas que a apresentadora Bela Gil sofreu por postar uma foto da merenda saudável da filha dela. E ainda tem casos mais extremos, onde mulheres foram ameaçadas. Uma delas chegou a ser linchada até a morte após serem confundidas com sequestradoras de crianças por causa de boatos na internet. Tudo isso nos faz refletir sobre a responsabilidade que todos nós temos com o uso da internet. Chegou o momento, gente, a gente pincelou esse assunto em várias discussões no Redação. Agora é hora de falar. Agora é hora de falar sobre esse assunto especificamente. Eu escolhi esse assunto porque foi pipocando tanto disso. E você estuda sobre isso, né, Wagner? As coisas que a atriz da Globo, que eu acabei de falar o nome, Thaís Araújo, a Maju do Jornal Nacional, sofreram. Foi uma coisa tão sem sentido, tão em pleno século XXI, a gente falando sobre esse assunto. O que me faz pensar? A gente antigamente tinha um monopólio da comunicação. Então lá, uma grande emissora de televisão podia falar com muita gente. Tinha um canal de comunicação para falar com muita gente. Fazendo uso abusivo disso muitas vezes ou não, esses profissionais que trabalham na área de comunicação eram preparados para isso. Hoje, nós temos todo mundo com um meio de comunicação. Produtores de conteúdo. Produtores de conteúdo. E o que a gente percebe é que nem todo mundo tem um preparo para entender o que pode ser dito, o que não pode ser dito, o que tem em volta, que existe uma ética em torno de tudo isso. E a gente teve vários prejuízos porque pessoas disseram o que quiseram, sem a menor consciência, sem a menor responsabilidade. Tem um quadro dentro do programa da Band, né? O CQC, que eles vão atrás dos haters, né? Aqueles que disseminam ódio nas redes sociais. É interessante ver algumas coisas que acontecem, porque, assim, o objetivo, obviamente, do programa em fazer isso, pode ter vários questionamentos de ouvintes ou telespectadores nossos em relação ao programa ou em relação a esse quadro, mas o objetivo deles é basicamente fazer o seguinte, conseguir identificar quem é a pessoa que fala essas coisas na rede social e dissemina o ódio e fala o que dá na cabeça e fala como se não fosse responsável pelos seus atos, eu falo mesmo, etc. E vai pessoalmente para ver se pessoalmente a pessoa tem a mesma coragem de falar as coisas. E a gente percebe que, em alguns casos, por meio desse quadro aí do CQC, as pessoas ficam desesperadas de terem sido identificadas. Por quê? Porque quando você fala alguma coisa do outro lado da tela do computador, o computador aparentemente está te protegendo, eu posso falar o que for, não vão me identificar. O pessoal fica corajoso, fica corajoso, fica grande. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo quadro do CQC consegue identificar muita gente que tem essa mesma coragem pessoalmente. E aí a pessoa é totalmente explosiva. Tanto é que, em alguns casos, o repórter chegou a ser agredido por aquela pessoa que era o tal do hater. Então, a pessoa bateu no repórter, agrediu e acho que só não fez coisa pior porque tinha uma câmera filmando. Então, eu acho que as redes sociais, elas fazem duas coisas. Nesse caso do ódio que é disseminado nas redes sociais. Número 1, ela dá espaço para que pessoas que jamais falariam coisas pessoalmente falem coisas achando que a rede social é meio que uma terra sem lei. Posso falar o que eu quiser. Eu não sou eu aqui, eu sou o meu avatar, eu sou um personagem aqui, entendeu? E segundo, ela dá voz a pessoas que... eu não posso usar essa expressão aqui agora, mas são pessoas que elas não deveriam ter espaço para divulgar as suas ideias em alto e bom som, porque elas são disseminadores do ódio de uma maneira muito intensa. Elas fazem mal para a sociedade. Quando elas ganham voz por meio das redes sociais, elas ampliam ainda mais esse discurso que vai muito além de estar errado.
Eu não sei qual foi o ano que surgiu o Twitter, que começou a bombar Twitter aqui no Brasil. Eu entrei no Twitter, eu lembro que foi 2009. Eu entrei em 2009. Eu não sei, talvez tenha sido 2010. Eu entrevistei a Carla Ehrenberg, que já veio aqui como convidada. Ela é professora universitária e ela é especialista em redes sociais. E aí ela analisou e disse uma frase que é meio emblemática para mim, assim. Ela disse, é preciso que haja educação para as novas mídias. E acho que é isso mesmo. A gente tem as pessoas com o seu canal de comunicação, mas elas não têm educação para essas novas mídias. Elas não sabem o que elas estão fazendo. E aí a gente tem essas pessoas que disseminam o ódio de forma gratuita e as consequências são muito fortes para muitas pessoas, né? Pessoas são ofendidas, pessoas são mortas, como eu li agora no começo aqui do bloco, e, né? Tá lá, cheio de coragem atrás da tela, como a gente estava conversando. Infelizmente, esse é um processo que é irreversível, né? Essa questão das redes sociais, da amplificação disso, isso não vai voltar atrás, imagino eu. Mas, sei lá, isso acaba tendo, diante dos benefícios imensuráveis que a internet traz, as próprias redes sociais podem ter seu papel de importância e benefícios, mas diante de casos como esse, que, assim, felizmente não são a maioria, mas ocorrem, só que as consequências são tão graves que às vezes eu acho que é melhor, sabe, se abster disso. Ficar o mais longe possível, porque é igual o caso da mulher, isso para mim marca até hoje, de saber que uma pessoa foi morta. Seríssimo. Porque algumas pessoas acreditaram num boato que estava circulando na internet, uma coisa absurda. Ela é uma bruxa, está aí fazendo magia negra com as crianças. Olha, é aquela ali, vamos matá-la. Sabe, parece que isso aconteceu na Idade Média. E foi agora, foi nesse ano. Se eu não me engano, só uma coisinha, essa história era um boato, não era verdade, e a imagem que estava circulando na internet não era a dela. Ela era parecida com a dona da foto que estava acontecendo ali nas redes sociais. Então, imagina Era um retrato falado, não era nem uma foto. 2 erros crassos, e essa mulher foi morta inocentemente. Então, 2 coisas que eu queria falar. 2 coisas, deixa eu lembrar qual era a primeira que o Hélio estava falando, sobre as pessoas fazerem isso, trabalha com valores, né? Quem nunca ouviu falar na boa fofoca, né? Na fofoca, boa fofoca não, velha e antiga fofoca. Quem conta um conto sempre aumenta um ponto. Exatamente, eu estou aqui com você, conversando, morro de falar mal do Leite e do Hélio, por exemplo, a gente está falando da vida dele loucamente. Eu estava acontecendo isso agora no intervalo. Exatamente. Aí eles chegam e a gente, oi Leite, oi Hélio, tudo bem? Sendo que minutos antes a gente estava criticando o cabelo deles, a roupa deles, o sapato deles, a vida deles. E na internet é mais ou menos isso, a gente leva isso para o mundo virtual, um comportamento que a gente tem na vida real. Só que, como vocês comentaram, né, amplifica tudo isso. E inclusive dá espaço para que algumas coisas aconteçam no ambiente social que em outras situações não aconteceriam. Então, por exemplo, a gente tem a situação que acontece com a gente aqui no Redação, nas postagens que a gente faz, e com muita gente que tem exposição na mídia. Então, por exemplo, sei lá, um cantor ou um apresentador de televisão, etc. Coloca alguma coisa na rede social, os telespectadores ou ouvintes têm a falsa impressão de que, porque aquela pessoa é uma pessoa pública, você pode falar poucas e boas para ela. Por quê? Porque já que ela quis se expor, eu posso falar mesmo o que ela precisa ouvir mesmo aqui, vou falar, vou xingar. Quantas vezes a gente não tem... Esse caso mesmo você trouxe aí da Thaís Araújo, da Maju e tal, são pessoas negras, e aí tinha gente criticando, falando, você é negra, tem que voltar para a senzala, não sei o que lá. Nossa, absurdo, gente, que é isso? gente. Você tem que ser preso por você falar uma coisa dessa. E tanto é que essas pessoas, muitas delas, estão sendo processadas pela Thaís. Alguns conseguiram ser identificados, né? Exatamente. Então, assim, o telespectador e o ouvinte que acompanha a gente agora precisa ter a noção de que o que acontece na vida virtual, felizmente, do ponto de vista jurídico, cada vez mais tem sido entendido como uma extensão da vida real. E o que você fala na rede social, você pode ser culpado disso, você pode ir para a cadeia por conta disso. Então, não é porque você está atrás de um computador, atrás de um celular, atrás de um tablet, que você está protegido. É possível identificar quem você é, onde você mora, e a polícia pode ir atrás de você para cobrar de você... A internet deixa rastros, né? Deixa rastros. Então, você pode ser cobrado disso. A vida
virtual é só uma extensão da vida real. E você falou que até nós passamos por isso, e assim, eu sempre bato na tecla da ignorância das pessoas, da ignorância, assim, de realmente não entender os processos, não entender o que está acontecendo, achar que entende e quer dar a sua opinião mesmo assim. Numa das discussões que a gente teve aqui sobre coisas de internet, eu acho que foi naquela sobre a merenda da Bela Gil, que as pessoas estavam lá criticando a mulher, não sei o quê, e aí eu lembro que eu falei assim, né, mas a pessoa, sabe, tem tanta coisa para se fazer na vida, por que não vai lavar uma louça que é mais importante do que ficar falando mal dos outros? E aí teve gente nas nossas redes sociais que, porque não entendeu, com certeza a pessoa não estava ouvindo nada do que a gente falou, só ouviu quando eu disse vai lavar uma louça que é melhor, e veio criticar, dizendo, mas isso é coisa que se diga na TV Novo Tempo, como é que vocês deixam esse rapaz dizer isso na TV Novo Tempo? São pessoas que não entendem o que está sendo dito, mas querem expressar a sua opinião a qualquer custo, com o maior nível de ignorância possível. Sim, eu lembrei, eu ia falar duas coisas. O Hélio falou, eu consegui lembrar. As pessoas ainda têm essa coisa de acreditar que Facebook e WhatsApp são fontes de informação, assim informação como, sei correta. lá, um Estado de São Paulo, um jornal, alguma coisa do tipo. Tanto é que nesses grupos que a gente participa, quantos amigos próximos de você circulam aquelas redes, aquelas correntes de informações? Você pensa, eu conheço essa pessoa, sei que ela é inteligente, mas por que ela divulga esse tipo de informação? Então, tem pessoas que elas têm conhecimento, não são tão ignorantes assim, mas ainda tendem a acreditar que essas redes sociais, elas são assim, alguém foi lá, pesquisou, entrevistou, fez uma pesquisa a fundo e publicou. Gente, não vai por isso, a gente tem que pesquisar, tá na internet, não é verdade. Deixa eu só falar uma coisa que a gente tem que encerrar. Isso que o Hélio falou sobre as pessoas não prestarem atenção, a gente tem vários casos. Faz pouco tempo aí a gente falou sobre um concurso de Miss muito diferente, que não valorizava a beleza, a gente foi criticado porque a gente estava falando de Miss Brasil. Então assim, as pessoas nem leram, não ouviram o que a gente estava conversando. Eu tenho uma ignorância para usar aquele que é mais forte. E como a internet proporciona um espaço para a pessoa dar a opinião, todo mundo se sente muito necessitado de colocar a sua opinião, mesmo que ele não tenha uma boa opinião para dar. Você pode ficar calado, pode ficar quieto também, não precisa escrever Eu vi um pensamento sempre. esses dias, se você não tem nada melhor que o silêncio, fique com ele. Vale para as redes sociais e vale para a vida. A gente tem que encerrar. Só quero ver vocês no ano que vem, tá, gente? Já que a gente está encerrando, eu só queria agradecer a companhia de vocês ao longo desse ano, tá? Foi um prazer imenso participar do Redação. Espero voltar em 2016 com muita força e muita energia. Feliz ano novo e que Deus continue abençoando a vida de vocês. Apesar das nossas discussões aqui, o amor sempre continua, tá? Amorzinho, todo mundo. Eu tenho um presente pra você, não, tô brincando. Gente, Feliz Natal não, Feliz Ano Novo para todos vocês. Que Deus abençoe a todo mundo. Obrigada. Voltamos em 2016. Que Deus possa dar um ano novo repleto de realizações. Que todos os seus sonhos possam se tornar realmente concretos. Abraço pra vocês, Em né, 2016. Ela está invadindo. eu também quero me despedir. Alguém mais quer invadir? Vem, Leite também, por favor. Agradecer a você. Tchau, gente. Olha, tá vendo? A gente discute, mas a gente se ama. Um grande abraço para você. Até o ano que Tchau, vem. gente. Tchau.